Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. Hoje, de uma maneira especial, nós estamos aqui na Feira de Cidades Inteligentes em Curitiba, na iCities. Nós vamos agora falar com Washington Fajardo. Ele é secretário de Planejamento e Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro, a nossa bela e mais bonita cidade, se não do mundo, do Brasil com certeza, mas olha, eu já viajei muito pelo mundo, não vi nada muito igual. O Rio de Janeiro é muito especial, um prazer estar aqui contigo, aqui no espaço da Brain, e estou aí à sua disposição. Washington, olha, nós temos trabalhado muito aqui na Brain, e um dos motivos de nós estarmos apoiando o evento aqui junto com a iCities, é de que entendemos que o mercado imobiliário sozinho não resolve uma cidade. E uma cidade que não se planeja também para conduzir o mercado imobiliário, seja residencial, de escritórios, de varejo, para que a cidade seja mais inteligente, mais gostosa de se viver, não é uma cidade que tenha futuro. O que o Rio de Janeiro, com os desafios logísticos de uma natureza exuberante, mas que cria muitos desafios, tem se planejado para o futuro? Como é que ela tem colocado a questão da inteligência das cidades para o futuro? Ótimo. Prazer estar aqui contigo. Acho que você falou algo muito importante. Às vezes a gente pensa em planejamento urbano só quando a gente precisa desenvolver, né, para criar crescimento econômico. Mas o planejamento urbano, ele é parte indissociável da qualidade de vida. Especialmente da melhoria da vida das famílias que mais precisam nas nossas cidades. A gente pensa muito em saúde, educação e deixa o planejamento urbano de lado, mas ele é parte fundamental. Onde vai ficar a escola, onde vai ficar a clínica da família é parte do planejamento urbano. Lá no Rio, nós estamos perseguindo um modelo que é a ideia da recompactação da cidade. A cidade cresceu muito, essa cidade ela fica cara, você tem que levar água lá na ponta, você tem que levar a infraestrutura, o transporte, a educação, a saúde, essa conta não fecha. Essa ideia de fazer as cidades crescer para que elas possam, então, gerar riqueza é uma ideia que deu errado. Crescer no sentido do espraiamento. Do espraiamento urbano. Então, nós estamos dando muita prioridade para a área central, para o centro de negócios, que é também o centro histórico do Rio, mas mais do que essa área, o chamado centro expandido, ou como eu gosto de chamar, supercentro. Essa região do centro de negócios, ela tem mais de 800 mil empregos formais. E ao longo da zona norte da cidade, está uma outra parte significativa dos empregos, mas a cidade está crescendo lá na zona oeste. Então a gente tem que mudar isso. Então, já fizemos uma lei para o centro histórico, que é chamado, dentro do programa, Reviver Centro, para atrair o mercado imobiliário para fazer retrofit. Já aprovamos uma segunda lei dedicada ao retrofit. A gente fala muito de retrofit, a gente sabe que é bom, que é positivo, que é Todo bom. mundo quer, mas nunca acontece, né? E não acontece por causa da economia. Então você tem que entrar no detalhe da viabilidade do negócio imobiliário, entender isso e criar uma regulação que ajude. Então essa lei já foi aprovada e a terceira lei, que estamos debatendo ela nesse momento no Rio, é o plano diretor. Então no plano diretor nós queremos promover uma revolução em termos de oferta de áreas de adensamento. Então a ideia é que a partir do centro e nessa área do supercentro, que é a zona norte, nós possamos ter coeficientes de aproveitamento relevantes para mudar a lógica da cidade. Não adianta eu dizer, eu quero que a cidade cresça aqui, mas eu dou índice de adensamento em outras áreas. Então a gente está colocando nessa área, o centro do Rio, o centro histórico, o índice dessa área é 15. 15? E a partir daí Uau. ele vai 15, 11 e nessas áreas 9 e 7. Que maravilha! Seguindo os corredores de transporte de alta capacidade. Isso não está fechado, está no plano diretor, é um debate, mas a gente espera que com isso a gente possa mudar a história da cidade nos próximos 10 anos. Provavelmente será o índice mais arrojado no Brasil inteiro, né? É o que nós estamos buscando. É necessário, me parece, falando de uma maneira geral, que a gente entenda como a regulação urbana ela é indutora do adensamento e da boa utilização do território urbano.
Isso quer dizer que a gente tem que permitir um adensamento qualitativo. Não faz sentido, historicamente, você ter trem, metrô, biblioteca, escola, cinema, teatro, e você dar um índice de aproveitamento baixo. Isso é uma cidade para poucos. E aí a gente fica com essas áreas que tem toda a infraestrutura pública feita com o recurso público para uma parcela pequena, os ricos. E a gente coloca os pobres onde não tem nada. A gente tem que aumentar isso. A gente sabe também que o coeficiente ele é uma parte. É necessário ter outras regras, especialmente de inclusão habitacional. Então, no plano diretor, nós, nessas áreas de alto adensamento, trazer o tema da locação social. Ou seja, você fazer com que o mercado destine uma parcela dessas unidades para a prefeitura alugar para quem mais precisa. Olha, Washington, a gente vai ter que marcar uma outra conversa só para falar da questão mais nevrálgica de urbanismo, porque como nós estamos numa feira que quer trazer tecnologia para as cidades, eu não posso deixar de fazer várias perguntas ligadas a isso. O que o Rio de Janeiro já está usando de tecnologia para facilitar a vida do cidadão? Olha, você sabe, o Rio de Janeiro é um celeiro de inovação na prefeitura, na gestão da cidade. Nós temos o centro de operações da cidade, que ele é fundamental para monitorar e fazer com que a cidade possa melhorar do ponto de vista dos estresses climáticos, dos riscos. As chuvas no Rio são preocupantes. Mas, além disso, nós estamos trabalhando no âmbito do planejamento urbano, usando sistemas digitais para fazer pesquisas, para rodar enquetes com a população, especialmente para as favelas. Nós estamos trabalhando em parceria com o MIT num projeto chamado Favelas 4D. A ideia é fazer um digital twin da favela, escanear uma favela inteira e com isso rodar uma análise em cima da morfologia da favela. O que nós queremos saber? Nós queremos construir indicadores da qualidade de habitabilidade das casas e do espaço público. Aqui tem boa ventilação, aqui a acessibilidade é boa. Eu poderia verticalizar aqui, eu não deveria verticalizar aqui. Ocorre que na favela, a gente, como tem um contexto social difícil, a gente acaba deixando de lado os aspectos de infraestrutura, e eles são fundamentais na favela. Acaba se fixando muito mais na questão social e até policial, e no final essa questão de moradia, até porque a gente sabe que não é fácil, porque do outro lado também existe muita resistência a mudanças urbanas também, né, dentro do ambiente. Existe um app Rio de Janeiro? Existe um app Prefeitura ou Cidadão do Rio de Janeiro? Vários. Essa semana mesmo, a Der Spiegel, na Alemanha, mostrou como a Prefeitura do Rio conseguiu dar um drible na Uber, graças ao aplicativo Táxi Rio. Como é que é? Porque isso tem tudo a ver com cidade, mobilidade. O Táxi Rio, nós temos os táxis, que é um serviço que ele é concedido. Você sabe que aquele motorista, ele deve conhecer a cidade, ele deve ter um comportamento profissional, ele é um permissionário. E aí entra o Uber, que você não sabe quem é o motorista, a qualidade do carro, e o táxi, tudo isso é controlado. Então a ideia do Táxi Rio é um sistema que ele dá descontos em cima da tarifa. Você pede o carro e diz, eu quero descontos, de 0 até 40% do desconto. E o motorista aceita ou não aquela corrida. O que tem acontecido é que o número de corridas no aplicativo está crescendo muito. E os motoristas arrumaram uma solução para vencer o Uber. Quantos taxistas já estão cadastrados Aí nesse? Você me pegou, eu não sei esses números. Mas muito bacana. O Rio tem a maior frota per capita do país. O Rio de Janeiro, ele é quase que um patrimônio cultural. Né? O táxi amarelo, o motor, tem várias histórias. Olha, o táxi, eu lembro uma vez que eu estava indo para uma viagem de família, essa não era trabalho, a gente estava preocupado se ia conseguir pegar muito táxi ou não, com criança, não. Aí o taxista falou assim, se preocupa não, aqui você coçou a cabeça, alguém para. De tanto táxi, né? Você fez assim, eu já tem. É maravilhoso. A tarifa do Rio sempre foi uma das tarifas mais baixas do país por causa dessa densidade de oferta de carros, o que é bom.
Agora a prefeitura está trabalhando num aplicativo da cidade para os entregadores. A gente tem que ter uma certa atenção com esses serviços que chegam e facilitam um pouco, mas eles acabam oprimindo o trabalhador, a relação de trabalho não é boa. Então o poder público ele precisa atuar nessa área. O Táxi Rio ele é de sucesso, é um case de sucesso, e agora a prefeitura está trabalhando num aplicativo para entregas. Que é um problema grave para as pequenas empresas, o pequeno comércio, restaurante, porque os grandes aplicativos mundiais cobram uma taxa, muitas vezes, aviltante, né? Exatamente. Porque esses aplicativos, eles acabam quase criando um monopólio e eles, então, acabam fazendo uma pressão em cima do dono do restaurante, do dono do bar, da farmácia e do entregador, do trabalhador. Do entregador que não ganha nada, né? Então, é a mesma lógica que a prefeitura está trabalhando. Além disso, tem o famoso 1746, que é o de reclamação da cidade, que também é um case de sucesso. Esse daí é para qualquer tipo de coisa. Caiu uma árvore, a lâmpada não está funcionando, né? Ele é tanto para serviços como para dúvidas da burocracia. Onde que eu tiro tal documento? Onde que eu resolvo isso? Reclamar de um atendimento, fui mal atendido, isso é importante. Washington, até muito pouco tempo atrás, era um fetiche de algumas prefeituras e governos de estado criar a cidade administrativa. O Rio de Janeiro nunca se discutiu isso, até porque os prédios já são muito espalhados desde sempre foi o modelo, mas a ideia de concentração, e mesmo antes dessa super tecnologia, eu comentava que achava que era um absurdo, porque no final das contas, os sistemas públicos têm que ser tão bons a ponto do cidadão não precisar ir até lá. Como é que você vê isso? Como é que a cidade do Rio de Janeiro está pensando para que cada vez mais as pessoas físicas e jurídicas precisem ir menos até as diferentes repartições ou secretarias? Acho que isso tem dois lados, né? Especialmente no Rio, que nós ainda temos muitas agências federais na área central, por exemplo. Então, na medida que eles não voltam para o trabalho presencial, o centro do Rio está sofrendo muito. Porque aí o restaurante tem menos pessoas, menos clientes, a papelaria. Então, esse ecossistema de negócios ele tem uma queda. Agora, é interessante, eu concordo com a sua visão sobre o centro administrativo. Ocorre que no Rio nós já temos essa concentração, né? A história do Rio é peculiar, como capital vira prefeitura, e aí houve essa decisão lá nos anos 70 de fazer um centro administrativo que fica concentrado ali na Cidade Nova. Bem perto do centro histórico ali, né? Mas isso de fato não é necessário, e é até bom que a prefeitura que ela tenha uma presença diferente, espalhada pela cidade. Mas no caso do Rio isso já está ali consolidado numa área única. Agora tem um desafio que tem a ver com acesso a dados, conectividade. Eu acho que o 5G vai melhorar isso, mas é uma questão até que eu tenho trabalhado muito, que é como ter um indicador de conectividade, entendendo que isso é uma infraestrutura urbana fundamental. A gente fala de água, esgoto, transporte, mas qual é a taxa de dados que cada bairro tem? É importante a gente saber isso. As favelas não têm o Google Street View, por exemplo. Então você precisa ter também combater a invisibilidade digital que também existe. Talvez esse seja o maior desafio do Rio de Janeiro em relação a outras grandes cidades, o tamanho da invisibilidade física e social. Olha, nós... Até só para complementar, talvez... Você vem aqui em Curitiba, também tem pobreza e favela, embora as pessoas não vejam, porque a gente não tem morro. Claro. Então, o que é uma favela aqui, ela não é uma favela onde não existe rua. É isso que eu ia comentar. O Rio não é a cidade mais favelada do país. Infelizmente, esses números nas capitais do norte são muito piores. Muito piores. São Paulo tem a maior população favelada do Brasil, né, porque é uma cidade grande.
Ocorre que no Rio... A maior densidade do Brasil é Paraisópolis, mais de 200 mil pessoas por quilômetro quadrado. Ocorre que no Rio, diferente de outras cidades, essas áreas estão próximas também de áreas ricas ou de áreas bem infraestruturadas, o que é uma vantagem historicamente para essas áreas. Foi uma vantagem, para ficar claro. Existem favelas que estão desconectadas também. Em especial daí na Zona Norte. Então, como a favela é parte da paisagem, então acaba dando essa ideia de que o Rio é uma cidade favelada, mas pelos dados não é. Agora, essa proximidade entre concentrações de pessoas vulneráveis com áreas com oportunidades produz acesso, produz melhoria de vida. O desafio é que a gente ainda não tem uma política habitacional nacional. Não existe uma orientação do país em termos habitacionais, né? A política, na minha avaliação, a política do Minha Casa Minha Vida, ou do Casa Verde e Amarela, foi uma política com foco na construção civil e não no foco na política habitacional. Porque a política habitacional, ela não é uma solução única, é um cardápio. É o crédito para a família, é o voucher de aluguel, o aluguel social. Você tem que olhar, nós temos cada vez mais que ter atenção com as famílias, com envelhecimento na cidade. Tá? Então, a gente fala tanto dos jovens, mas a verdade é que as cidades estão cada vez, em especial as capitais, cada vez com mais idosos, né? Então, a gente está cometendo um erro no Brasil, que é ter uma política que não é habitacional, é uma política de subsídio ao setor da construção, que é relevante do ponto de vista econômico, mas ele não considera que a moradia ela é diferente ao longo da vida da pessoa. Uma família jovem, ela talvez não precise de um acesso ao crédito significativo, mas ele precisa do acesso à cidade. Logo, ele poderia alugar. E na medida do tempo, ele construir poupança e ter acesso a crédito. O envelhecimento, que cresce muito no Rio de Janeiro, Copacabana, Flamengo, são os bairros com percentual significativo de população em terceira idade. Isso traz outras demandas. E aí você precisa de outras soluções de políticas, como a hipoteca reversa, então você oferecer moradias tuteladas para a terceira idade, ou seja, a pessoa mora num condomínio, ela mora numa unidade menor, mas ela tem dentro do prédio um enfermeiro, alguma coisa assim. Isso pode parecer detalhe, mas é muito comum em várias partes do mundo. Você tem várias soluções habitacionais, não existe uma solução habitacional única. E, Washington, para a gente ir para o encerramento, nessa feira aqui, que tem diferentes soluções, tanto de expositores quanto de congresso, de pessoas que vêm trazer aqui experiências de outras cidades e estados e países, tem alguma coisa que te chamou a atenção, que deu assim algum insight, alguma ou algumas coisas, que falou, olha, vou levar lá para o prefeito Eduardo Paes, para o conjunto de secretários para te debater? Eu achei muito interessante o stand, acho que é Bioparque. O Bioparque. Que mostra, que é um empreendimento até privado, mas ele mostra uma mistura de usos que não é comum da gente ver. Você vê ali a universidade com indústria, com moradia, com escritórios, com lazer, que é uma boa cidade, né? Então, eu achei bem interessante, porque não é muito comum a gente ver master plans privados com diversidade de uso. Achei bem interessante. Acho que é interessante também, mais do que alguma coisa específica, é ver uma gama de empresas já se orientando para a digitalização da cidade, seja do ponto de vista de gestão, como do ponto de vista de serviços, seja na área de segurança, na área de monitoramento, na área de oferta de serviços tecnológicos. Então é interessante ver esse sistema, né, de prestação de serviços urbanos crescendo. Qual é ou quais são os fatores que podem fazer ou dificultar a implementação por parte do setor público? É dinheiro?
o Rio de Janeiro talvez seja uma cidade, até pelo porte, tenha a capacidade de fazer PPPs ou aquisições, enfim, para a implementação de mais tecnologia, ainda mais com o 5G, que esperamos a partir do ano que vem esteja entrando com mais força. O que você acha que é o maior desafio? É mais tecnologia? Ela está mais madura? Ou é um desafio mais financeiro ou cultural do setor público? Muito interessante a sua questão. Eu acho que é um desafio cultural, sinceramente. Eu acho que, começando pela tua primeira pergunta, primeiro entender que o território e a organização das cidades ele tem um custo em cima da qualidade de vida. A gente associa a ideia de pedágio à ideia da mobilidade. Mas uma cidade mal organizada, ela tem um pedágio em cima de todo mundo. Mesmo que as pessoas não percebam porque não está pagando na hora. Isso. Então você tem um pedágio em morar longe. E mesmo quem mora perto e que tem renda melhor, ele acha que ele está bem, mas tem um pedágio também nele, porque esse imposto dele, ele também é mal utilizado, porque você tem que ter um tributo para poder gerar a infra lá longe. Então o ordenamento territorial, ele é a parte fundamental da organização das cidades, e eu acho que é importante que a gente culturalmente entenda isso. E no Brasil nós temos uma ideia que é muito mais Brasília do que Curitiba, né? Então a gente precisa de mais Curitibas no Brasil e acabar com essa ideia de fazer 50 anos em 5, ou a ideia que eu vou construir uma cidade nova do nada. Aprender a gerir a cidade que existe, aprender a melhorar a rua que existe, aprender a qualificar os lugares que existem. E mais do que isso, permitir com que eles possam se adensar, permitir com que eles possam ter mais gente, mais construção. Então, eu acho, como urbanista, que isso é um aspecto cultural. Porque capacidade gerencial nós temos. Capacidade de inteligência econômica, política, nós temos. Então, eu acho que a gente ainda tem uma certa idealização da cidade moderna, tal qual Brasília, e a gente reflete pouco sobre a qualidade das cidades que já existem, que têm história e que conseguem se transformar. Que é o grande exemplo que Curitiba deu e continua oferecendo para todo mundo. Muito legal. Pessoal, falamos agora com o Washington Fajardo. Vamos ter que marcar uma outra conversa, Washington, porque é um prazer enorme, né? A gente deseja todo sucesso, que Curitiba pode ser um exemplo, e que eu, como curitibano ou como curitiboca, que a gente fala aqui da cidade, sou apaixonado por aqui, mas todos os anos eu, minha esposa e meus filhos temos que passar pelo menos um feriado aproveitando o Rio de Janeiro, porque ela é uma cidade que tem um estilo único no Brasil. E a gente deseja muito sucesso para vocês e tornar essa cidade ainda mais inteligente. Muito obrigado. São mais do que bem-vindos. Venham com mais frequência e todo mundo que está assistindo a gente também venham visitar o Rio de Janeiro. A cidade está de braços abertos para todo mundo. Pessoal, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e lembre-se, fique por dentro do mercado com a Brain.